Por que é que os Estados Unidos possuem tantos serial killers? Algo estranho acontece com o necroestado do capital, hein? Entre os anos de 1900 e 1989, quase 70% dos assassinos em série do mundo atuavam por lá. O História com Palavrão puxou um fio sobre essa verdadeira Champions League de matadores. Para o FBI, o perfil do assassino serial é homem, branco, solteiro, com idade ali entre 25 e 35 anos, QI de superdotado, oriundo de lar conturbado, desfeito, disfuncional e dominado pela mãe, com histórico de abuso infantil, problemas psiquiátricos, histórico de maltratos de animais e outras cocitas mais. Apesar do termo ter surgido somente nos anos 70, já tinha assassino em série nos Estados Unidos desde o século XIX. Considerado o primeiro assassino serial, Ed Holmes foi condenado em 1896 por 57 mortes, muitas delas no hotel de sua propriedade, em Chicago, e isso fora as quase 200 mortes que a polícia da época não conseguiu provar. No início do século XX, havia 72 assassinos em série no mundo, e 49 deles eram norte-americanos. Nestas primeiras décadas, um dos casos mais bizarros foi o de Earl Nelson, um veterano de guerra conhecido como o Estrangulador das Trevas. Nelson matou 30 pessoas. O número desses assassinos cresceu exponencialmente no século XX. Na chamada Era de Ouro dos Serial Killers, período compreendido entre 1970 e 1989, o país possuía 768 matadores dos 985 em atuação pelo mundo. O auge foi 1987, com 198 assassinos atuando ao mesmo tempo. Um dos matadores mais prolíficos da Era de Ouro foi Gary Ridgway, um veterano do Vietnã. Gary, o assassino do Rio Verde, local em que foram encontradas algumas das suas vítimas, esfaqueou uma criança quando ainda possuía 16 anos apenas. Na conta dele estão 90 mortes de mulheres, mas por que é que todos esses casos ocorrem num único lugar? Para o historiador Peter Wronski, as guerras e as crises econômicas possuem um importante papel na criação desses assassinos. A Grande Depressão de 1929 e a Segunda Guerra Mundial traumatizaram gerações de homens norte-americanas, levando a instabilidade para suas famílias. Wronski ainda aponta que, além dos traumas da guerra e da Grande Depressão, houve uma mudança cultural importante já denunciada pelas feministas lá dos anos 70. É a promoção da cultura do estupro. Essa cultura poderia ser observada nas revistas Pulp Fiction durante o século XX, largamente vendida nas bancas. O autor ainda ressalta que as condições atualmente impostas à sociedade estadunidense pela crise financeira de 2008, lá do subprime, e pelos efeitos da guerra ao terror, podem criar condições para uma nova epidemia de assassinatos em série nos próximos 15 ou 20 anos por aí. Diz ele, abre aspas, é importante reduzir os impactos que esses traumas possam impor às famílias e suas crianças, fechar aspas. Crianças problemáticas tornam-se adultos problemáticos e a única forma de impedir o surgimento dos serial killers é reduzindo o número de crianças traumatizadas, diz Wronski. Um outro autor explica que a ênfase e a incidência de assassinos em série na cultura midiática contemporânea os expõem como anti-heróis de um mito moderno em que o público se identifica com o assassino em si. Gorender lembra que, em alguns casos, até humanizam-se esses matadores. O certo é que um conjunto de fatores deve constar na explicação desse fenômeno que é tão complexo. Por ora, as causas apontadas, os traumas e a objetificação da violência e a cultura midiática do assassino como um herói sinalizam que o problema pode estar no próprio regime político, econômico e na cultura estadunidense. Uma máquina liberal do capitalismo contemporâneo que é um dínamo, uma verdadeira usina de lucro e de insanidade, um moedor de carne humana que escorre morte e sangue por todos os seus poros.